que não tá fácil, né? Agora, mudando de assunto, uma operação da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública resultou em busca e apreensão nas residências de funcionários públicos da área da saúde, suspeitos, olha só, de receberem dinheiro para marcar consultas indevidas para cirurgias, burlando aquela fila que é regular de espera. E quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Danila Bernardes. Bom dia para você, Danila. Aliás, tem a Camila Rodrigues ali. Oi, Camila, bom dia. Tá bom, a Danila é bonita também, então tá ótimo. Todas Me chamou de bonita. Boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Pois é, nós todos, nós três. Olha só, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Essa é a segunda fase da operação chamada Ótimo. A primeira fase a gente também acompanhou, a gente fez link ao vivo, VTs, e a primeira fase culminou na prisão do Éder Alves da Rocha, que foi em fevereiro. Ele que era o intermediador, ele fazia a negociação do paciente com esses funcionários que marcavam. Dessa vez, essa segunda fase da operação buscou justamente ter foco nos funcionários. Então, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas desses funcionários. Eles recebiam dinheiro para justamente marcar consultas indevidas que culminavam em cirurgias. Sobre esse assunto, então, a gente conversa com o delegado Raniel Almeida. Muito obrigado pela sua participação. Como é que funcionava esse esquema, né? O Éder, ele foi preso na primeira fase da operação e essa segunda foi justamente para buscar os alvos, os funcionários, né, que eram os responsáveis por marcar essas consultas. Boa tarde. Boa tarde a todos no estúdio, aos que nos assistem também. Na primeira fase da operação, como você adiantou, foi presa a pessoa de Éder Alves da Rocha. Ele funcionava como intermediador entre as pessoas que buscavam a cirurgia sem ter de aguardar a fila de espera regular e os funcionários públicos que faziam essas marcações irregulares. Então, colhidos os elementos na primeira fase, nós continuamos com as investigações no intuito de conseguir identificar quais eram esses funcionários que auxiliavam ele na perpetração dessa fraude. Então, ontem a gente deu cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão nas residências de funcionários públicos suspeitos de corrupção passiva, justamente porque receberiam parte desses valores cobrados pelo Éder para providenciar a marcação indevida dessas consultas. Agora, nessa fase, ninguém foi preso, né? E o que vai acontecer com essas pessoas que estão sendo investigadas? Nós ainda temos um prazo para concluir o inquérito. Ainda no mês de maio esse inquérito vai ser concluído, um inquérito bastante grande, e essas pessoas que nós escolhermos, os elementos que apontarem para as condutas criminosas, vão ser indiciadas e a justiça vai correr seu curso normal. O que foi apreendido com essas pessoas? Eu pedi até para o Sebastião mostrar aqui, que eles colocaram na mesa aqui diversos materiais. Eu queria que você explicasse para a gente, tem receitas, né, celulares, como é que esses materiais vão subsidiar aí essas investigações? Sim, com todos os funcionários públicos foram apreendidos seus aparelhos celulares pessoais, né, que vão ser analisados agora pelos nossos agentes. E na casa de um deles, que no caso é lotado aí no CROF, foram apreendidos uma série de documentações supostamente ligadas às fraudes e também materiais hospitalares que ele teria supostamente desviado da unidade hospitalar onde ele está lotado. Agora, quanto que custava para um paciente fazer, pular a fila? Quanto que ele tinha que pagar? Esses valores variavam de acordo com o tipo de procedimento que essas pessoas buscavam, mas a gente tem notícia, dentro dos autos, de que variavam entre R$800 e R$2.000. Essas pessoas, elas também podem ser penalizadas? Cada caso delas vai ser analisado de forma individual, mas sim, podem responder pelo crime de corrupção ativa, comprovando que elas sabiam que esse dinheiro que elas estavam pagando para o intermediador chegaria ao seu final a funcionários públicos para poderem providenciar a colocação delas no topo da fila. Agora, os funcionários, a polícia sabe quanto eles ganhavam? Qual era a participação deles nessa fraude? Eles ficavam com parte desses valores que o Éder recebia, também variava de acordo de funcionário para funcionário. E não eram valores muito altos, mas a quantidade de fraudes era enorme e eles recebiam em cima de cada uma delas. Agora eu queria que você explicasse direitinho para a gente como é que eles atuavam. Eles tinham acesso livre ao sistema para marcação de consultas, né? Hoje existe um sistema de regulação que precisa enfrentar aí uma fila, né, e esperar. E eles pulavam isso dentro do sistema. As cirurgias que essas pessoas buscavam eram cirurgias não emergenciais, de modo que, esperando-se o rito regular, elas demoravam meses, às vezes até anos, para serem conseguidas. E no meio particular, os valores são muito altos para se conseguir. Então, por exemplo, cirurgia de abdominoplastia, prótese de silicone, elas são feitas por via do sistema público
porém com uma fila de espera enorme. Então, quando elas tinham conhecimento dessa atuação do Éder, eles pagavam um valor muito aquém do que seria pago particularmente, e ele conseguia, através desses funcionários públicos que tinham acesso aos sistemas de saúde, a colocação dessas pessoas sem terem de aguardar essa fila regular. Agora, por quais crimes esses funcionários podem responder? Bom, eles podem responder pelos crimes de corrupção passiva, a depender das circunstâncias, como no caso desse funcionário em que nós recolhemos esses materiais na casa dele pelo crime de peculato e também pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas eletrônicos. A polícia acredita que mais de 30 pessoas estejam envolvidas. A polícia acredita que tem envolvimento de médicos ou alguém do próprio hospital? Dentre os alvos das nossas buscas ontem, haviam 2 pessoas vinculadas ao IDTEC, que é justamente quem presta serviços ao HGG, o hospital onde acontece a grande maioria das fraudes. Não tem nos autos qualquer tipo de elemento que aponte para crime, por condutas criminosas por parte de médicos. A gente acredita que eles recebiam essas consultas e não eram capazes de reconhecer quais delas haviam chegado por meio regular e quais eram consultas irregulares. Agora é importante frisar que essa conduta dessas pessoas prejudicavam quem estava na fila, né? Certamente, porque pessoas que estavam na fila regular eram preteridas por essas pessoas que pagavam para o Éder para ter esse acesso. Te agradeço muito pelas suas informações. Ele citou aí essas 2 funcionárias, uma é ex e a outra é atual funcionária do IDTEC, que é a organização social que administra o Hospital Geral de Goiânia, onde acontecia a maioria dessas fraudes. E o IDTEC mandou uma nota-resposta para a gente, afirmando o seguinte, que está colaborando e participando das investigações e ressaltou que não coaduna com nenhuma participação ilícita dos seus colaboradores e caso se comprove o envolvimento dessas 2 funcionárias, aliás, dessa atual funcionária, ela será imediatamente demitida. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Camila. Obrigada pelas Camilinha. informações. Até Bom daqui trabalho. a pouco. Mas que situação.